Bora lá, galera, bora acompanhar a análise da vitória do Fluminense sobre a equipe do Sport Cristal. Fluminense vencendo muito bem, estreia do Marcelo e o Cano fez 2 gols, né, para variar. O jogador já tem 16 gols na temporada, né? O Cano marcou 2 gols, o Vitor Mendes marcou o terceiro gol da equipe do Fluminense. Fluminense muito bem no início da Libertadores e o Marcelo também, né, empolgou bastante o torcedor após a sua exibição nesse jogo contra a equipe do Sport Cristal. O Marcelo também dando assistência para gols e tudo, né? O Marcelo tem tudo aí para dar certo nesse time do Fluminense. Vamos acompanhar aqui, galera, mais uma análise aqui desse jogo do Fluminense, né? Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Sabe onde ele é bom no cavalo? Quando você fala sabe onde ele é bom, significa isso aqui que ele está falando. Não, onde ele é bom mesmo. Eu gosto dele. Fernando Diniz, o treinador que faz o tricolor feliz. Vamos ver. Nossa, essa é boa também, é diferente. O time estava jogando muito bem já. Tivemos 3 ou 4 chances para abrir o marcador. A gente teve um lance duvidoso ali, que na minha opinião foi falta, que originou o gol do Sport. E o time conseguiu manter a cabeça no lugar e criar as chances. Continuou criando chances e tomamos cuidado para não ceder os contra-ataques. Então a equipe fez uma boa partida e eu acho que não teve nada de diferente para conseguir virar. Acho que só o equilíbrio que a equipe manteve para poder saber que estava jogando bem, não teve desespero, a gente conseguiu o placar justo. Sim, o Fluminense amassava quando tomou o primeiro gol. Aliás, isso é uma coisa que acontece muito nos times do Diniz, né? Tá amassando, de repente uma bobeirinha ali para um gol do adversário, né? Mas o Fluminense teve a cabeça no lugar, conseguiu se impor de novo no jogo e fez 3-1 com uma excelente atuação do Cano. Aliás, o Cano tá de brincadeira, né? O que esse homem faz de gol? A média é acima de 1 gol por jogo nesse ano. Ele somando no ano passado desse já tem cerca de 60 gols. 60. Né? O que é centroavante? O Cano. O Cano. E ainda teve a estreia do Marcelo, que um dos gols do Cano, pelo amor de Deus, né? Você viu? Marcelo que fez? Pro Arias e aí pro Cano. Sensacional. O Fluminense, que a gente estava falando aqui que tinha uma certa pressão para ganhar ontem porque o Strongest se colocou na briga ali ganhando o River Plate, deu uma senhora resposta, né? Uma senhora resposta. O Felipe Melo também deu uma senhora resposta. O Felipe Melo titubeou ali, né? Não. Ficou reclamando com o árbitro e aí saiu o gol do Sport Cristal. Mas excelente atuação do Fluminense, hein, Price? O William, pra te falar a verdade, eu tava fazendo o jogo do Palmeiras, eu não acompanhei muito o jogo do Fluminense, mas assim, tem algumas coisas no Fluminense que são óbvias, né? A condição de finalização do Cano, que a gente tá falando do centroavante. O Cano é o centroavante que a maioria das pessoas conceituam como centroavante. Ah, mas ele não é tão alto. Mas a capacidade de finalização, eu tô vendo esse dia, a maioria dos gols do Cano, um toque. De direita, de esquerda. Tudo muito né? Ele se posiciona muito bem. Se posiciona muito bem. E não é um jogador alto, mas tem sentido de posicionamento, antecipação. E assim, eu tô muito curioso para ver como o Marcelo vai se encaixar nesse time, porque é um cara de uma qualidade... Entendeu esse passe? É brincadeira. Assim, não é de muita qualidade, é uma qualidade e nem acima da média. Não é que acima da média é um cara nota 7 acima da média. Esse aí é enorme. Ele é o topo da pirâmide em termos técnicos. É um cara, assim, absurdamente, uma qualidade técnica absurda. E tem tudo para se encaixar bem no Diniz, né? Agora vamos ver como o Diniz vai conseguir encaixar ele dentro do sistema do time, né? E é curioso, porque ontem ele joga como um lateral, né? Mas foi pro meio, às vezes, hein? Apareceu no meio também. Eu gosto de falar, Pedro, eu acho um desperdício. Fiquei olhando o jogo, uma parte, aí eu falei assim, cara, isso tudo que a gente tá falando... O passe dele, ele sai fora de posição. Mas os laterais do Fluminense não são quem dão a largura de jogo são Fluminense, criadores. Né? Mas tem o Arias e tem o Keno e os laterais são por dentro. Mas essa é a minha criatividade. A minha criatividade é se ele pode lançar a mão do Marcelo numa outra situação, e aí do meio mesmo. Ou do meio, ou já no meio, fazendo um terceiro cara de meio, que eu acho que mas no lugar possível. de quem? Não, mas eu acho que é opção. Eu acho que o Marcelo não tá nem em forma, por exemplo. Marcelo não é um cara que mas quando tiver em forma, Pedro, mas quando tiver em forma... Posso te falar? Onde eu colocaria? Eu acho que posso te falar? Eu tenho uma opinião. Eu acho que se você tiver que pensar alguma Mudaria coisa... sistema? Não. Eu hoje mudo peça. Ainda que não seja ele o cara que vai alargar, mas ele pode cair por ali, eu saco o Keno. Posso te falar? É mesmo? Hoje. Então, sabe quem eu coloco? Sabe onde eu coloco o Marcelo? Muda o sistema. Vocês já imaginaram o Marcelo jogando perto do Paulo Henrique Ganso?
o nível de criação desse Fluminense. Mas aí vai entrar nesse... Pô, mas daí muda o sistema Muda de bem. novo. Sim, Porque o Keno, hoje, joga bem aberto, Não, com áreas bem abertas. eles e os pisam laterais na- vêm por dentro. Sim, Eles mas fazem uma você coisa. consegue trabalhar essa bola no meio a ponto. A Claro linha. que o Marcelo não vai ficar só como um criador, mas você dá uma liberdade para ele nessa faixa. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando o Zé Roberto foi contratado pelo Santos, você lembra? Eu quero falar pouco também para você não chorar dessa época que você vai Nossa, lembrar do Zé Roberto no Santos, jogou muito. é melhor ficar no passado, assim. Vamos lá, O alegria. Zé é vai lá. maravilhoso e jogou muito lá mesmo. E aí, Eu implorei pra ele não ir embora do quando o Santos, mas Santos, ele não o me ouviu. Vanderlei chegou para ele e falou: Ó, vou te dar 10 do Pelé. Ele, pelo amor de Deus, a 10 eu não quero. Não, a 10 vai jogar. E outra, você vai jogar solto nessa linha e vai criar. Ele falou: pelo amor, é que você é louco. Era um cara volante, era um cara lateral. E ele rendeu absurdamente. O Marcelo já atuou nessa posição também. Mas tem alguém ali hoje. O meu ponto do lateral, Mas Craig, dá pra jogar, cara. o meu ponto do dois? lateral é Dá como, pra jogar. é como Porque o aí Diniz. o Marcelo cai também. É como o Diniz, que muitas vezes tem um time exposto pela natureza de como ele desenha. Qual vai ser o papel do Marcelo ali? Eu acho que o Marcelo, do meio para frente, você pensa em ter o Marcelo. Ah, mas quando ele estiver em forma, até em forma, do meio para frente você tem que contar. Ele atacando por dentro, um ponta fechando, pisando na linha, ele construindo por dentro, tudo bem. Agora, você tem que proteger, você tem que entender qual vai ser o teu nível de proteção para você soltar esse Marcelo, porque eu acho que não dá mais. E é pela idade, né? Nem quando ele atingir o ápice da forma física, demorando ou não, você não vai ter esse vai e volta. Esse vai e volta. Eu acho que você precisa entender como é que você vai desenhar essa proteção. Porque o lateral do Fluminense hoje, que ataca por dentro ainda, ele volta. E o Pedro, e uma coisa assim, né? O Diniz tirando os dois extremos, muita aproximação. Todo mundo no centro do jogo, né? Com a bola. E isso faz com que? Faz com que, às vezes, tu abandone, teoricamente, a tua posição inicial. Sim. Então, o lateral normal, ele vai fazer a lateral e vai vir algumas vezes. Com o Diniz, às vezes, o lateral, como ele tem que estar no centro do jogo também, ele tá em áreas totalmente diferentes. E aí, tu não consegue voltar pra tua posição. Então, tu tem que ter as compensações muito bem treinadas. Então, Isso, é difícil. isso que você tá falando Eu acho que não é simples essa entrada do Marcelo imediata. E não acho que ele vai ser titular imediato agora. Acho que tem uma situação. Mas é uma questão de adaptação e de olhar mesmo, porque vocês estão falando de recomposição. Assim que o Pedro falou e você também falou, Brasil, eu me lembrei de uma cena. Eu sou muito fã do Paulo Henrique Ganso, acho que ele joga demais. E eu fui trabalhar, né, na partida Fluminense-Corinthians. Eu tava lá na Neoquímica Arena e eu fiquei observando muito, porque aí é diferente de ver o jogo na TV, né? É o comportamento. O Cano recompõe para deixar o Ganso na dele ali, porque ele não vai ter esse nível de transição rápida, de voltar, de bater e voltar. É um Fluminense que tem essa dedicação tática também, assim como outros times, mas se adaptar. É um sonho sempre ver os melhores jogadores atuando juntos, né? O sonho que a gente vai falar Não, depois do intervalo é o do São Paulo de estrear com vitória na Sula. O sonho Cadê acabou. o Bubu, hein? Bubu tá lá na Argentina Ao vivo. e daqui a pouco vai Galera, pra vocês verem, né, como o Ganso tem muita moral nesse time do Fluminense, né, onde até o Cano recompõe, né, pra deixar ele um pouco mais confortável. Todo mundo sabe que o Ganso é um jogador que não tem, assim, essa disposição pra poder correr, né, um jogador muito lento. Então todo mundo acaba ajudando ele dentro de campo, né, e ele consegue aí desempenhar melhor o papel dele dentro de campo quando ele não precisa ficar correndo, né, e ter tanta intensidade na partida. Agora o foco total do Fluminense é o Flamengo na final do Campeonato Carioca. A equipe do Fluminense vai precisar reverter um resultado, perdeu por 2-0, vai ter que vencer pelo menos 3-0 para poder vencer direto sem disputa de pênaltis. Caso o time do Fluminense vença por 2-0, a disputa irá para os pênaltis. Provavelmente o Marcelo deve jogar nesse jogo. Ainda não tenho certeza se o Marcelo entra como titular ou se vai ser como opção no banco. Vai depender muito da intensidade do jogo, por ser uma final. Acredito que o Fernando Diniz não vai querer colocar o Marcelo logo de início, porque sabe que é um jogo de intensidade, né? Provavelmente deve colocar ele no segundo tempo, já que é um jogador que tem muita experiência, tem muito toque de bola, né? O Marcelo, na minha opinião, tem plenas condições de jogar nesse time do Fluminense, né? Um jogador que tem muita qualidade, basta saber se o físico dele vai aguentar os jogos de grande intensidade, mas intercalando entre um jogo ou outro, ele consegue jogar 90 minutos, né? E o Fluminense iniciando muito bem na Libertadores, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre o Fluminense na Libertadores. Fala aí o que vocês acharam da vitória do Fluminense sobre a equipe do Sport Cristal. Será que o Fluminense vai passar
na primeira colocação da Libertadores? Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.